Abra, por favor, a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nós temos uma palavra nesta referência bíblica que diz respeito ao contexto que estamos inseridos. Enquanto os irmãos procuram, apresento também um músico que veio lá de Pereira, nosso irmão Elierton. Vamos dizer para ele: seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Elierton. 1 Coríntios 10, versículo 19, nos diz assim: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Pergunte assim para a pessoa que está ao seu lado: de que mesa você participa? Paulo escreveu aos Coríntios, uma igreja que nasceu em um contexto de depravação moral e espiritual, um lugar marcado pela idolatria, pela prostituição, pelas mais diversas distorções da verdade. Em Corinto havia um templo dedicado a Afrodite, com cerca de 1000 prostitutas cultuais. A relação íntima estava tão banalizada entre os coríntios, que o termo que se relacionava diretamente à cidade passou a estar ligado às práticas pecaminosas. Mas a igreja do Senhor Jesus nunca dependeu de influência externa para ser viva, envolvente, poderosa. Pois as trevas, por mais densas que sejam, ainda que existam em maior quantidade do que a luz, elas não conseguem prevalecer contra a luz. O Evangelho chegou ali, pessoas se converteram, e o apóstolo Paulo relata na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 10: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas no versículo 11 ele diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados,
mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Paulo está dizendo que pessoas que viviam nestas práticas, idolatria, adultério, homossexualidade, sodomia, roubo, avareza, bebedices, maledicências, estas pessoas, elas foram lavadas, santificadas, justificadas em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Mas estes convertidos passaram a enfrentar um problema. Quais eram os limites da liberdade religiosa? O que eles podiam fazer agora que eram cristãos? O que é que não podiam fazer? Porque estes que saíram da idolatria, da feitiçaria, no contexto de depravação moral, eles mantinham-se na mesma cidade e eles tinham amigos, parentes, família. Continuavam existindo festas dedicadas a estas divindades, festas que eles participavam todos os anos. E eles continuavam sendo convidados a participar. Então era comum alguém sacrificar um boi a um desses falsos deuses e convidar irmãos para participar. Venham comer desse churrasco. Só que aquele boi sacrificado era uma oferenda aos falsos deuses. E alguns comiam sem nenhum problema, porque entendiam que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ora, uma vez em que eu oro, agradecendo a Deus, consagrando a Deus, aquilo não tem problema nenhum na minha vida. Só que outras pessoas, quando viam este irmão comendo o boi que foi sacrificado ao ídolo, ele se escandalizava. Ele pensava consigo: o irmão não saiu da idolatria. O irmão continua nas práticas, continua cedendo às tentações, e acredito até que alguém ia além. Será que ele não tem medo de ser amaldiçoado com uma coisa dessas? E Paulo precisa resolver isso, e ele, nesta carta, trata do assunto com muita sabedoria. Ele mostra que a liberdade cristã, ela tem limites. O amor é um destes limites. O respeito à consciência do irmão mais fraco é outro destes limites. As coisas que são convenientes precisam ser pensadas, porque ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Paulo não alimenta nenhum extremismo, nem o extremo daqueles que dizem: não tem nada a ver, eu como e não me importo com ninguém, nem o extremo do irmão mais fraco que se escandaliza com tudo. Paulo estabelece limites segundo a direção do Espírito Santo. Mas ele ensina esta igreja a se posicionar. Ele diz que existem duas mesas, uma delas dedicada a demônios e outra dedicada ao Senhor.
E a mesa dos demônios tem algumas características. A primeira marca dela é a idolatria. Analise o texto. 1 Coríntios 10, versículo 14, ele diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne: os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? O ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ele está dizendo com isso: nem o ídolo é nada, nem o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa. Mas existe uma coisa que precisa ser considerada. Por trás da idolatria, e aqui todas as formas de idolatria, existe uma ação maligna. A idolatria é um pecado grave nas Escrituras. Está escrito: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. É a palavra de Deus que nos ensina que o ídolo tem olhos e não vê, tem boca e não fala, tem pés e não consegue andar, mãos e não conseguem tocar em absolutamente nada e nem em ninguém. O profeta Isaías diz: nada sabem os que conduzem em procissão o lenho das suas imagens de escultura e rogam a um Deus que não pode salvar. Pastor, isso não é assim um desrespeito a quem adora ídolos? Não, isso aqui é a palavra de Deus, é o que está escrito na mesma Bíblia que está disponível a católicos, a protestantes, a quem quer que seja. E a palavra está dizendo: fujam da idolatria. Por quê? Porque o ídolo nada é, porque a idolatria é mãe de todas as transgressões. Se você abre a sua Bíblia na carta aos Romanos, do capítulo 1, abra por favor, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, Paulo disse assim: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque suas coisas invisíveis, ou seus atributos invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Versículo 23, leiam comigo: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Versículo 24: pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre
Sim, 25. Pois mudaram e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A idolatria parte de um coração orgulhoso, que é capaz de declarar a matéria que ela é uma divindade. Por isso o pior tipo de idolatria é a idolatria do eu, a idolatria do ego, que coloca a vontade humana, o pensamento humano, o intelecto humano acima do próprio Deus. Mas a parte mais séria da idolatria, além de ela ser uma vaidade, porque o ídolo nada é, e o que é sacrificado para ele também não é nada. Além de ela ser a abertura para outras transgressões, como vocês viram em Romanos capítulo 1. Há uma atuação maligna por trás da idolatria. O que é que isso quer dizer? O diabo trabalha para roubar a glória de Deus. E ele alimenta na mente das pessoas a ilusão, a mentira, de que se elas se prostrarem diante de um ídolo, elas vão alcançar alguma coisa. Ele consegue enganar as pessoas no sentido de que, se elas forem fiéis a esta invenção, elas estão sendo também fiéis a Deus, porque de alguma forma elas pensam: Deus estabeleceu isso. Há uma ação maligna, e eu quero que você veja isso. Deuteronômio capítulo 32, versículo 17. O Antigo Testamento, Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo 32, versículo 17 diz: sacrifícios ofereceram aos demônios, em outras versões diz aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, ou seja, foram inventados há pouco tempo, dos quais não se estremeceram os seus pais. Salmo 106, abre a sua Bíblia no Salmo 106, versículo 35 diz: antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras, serviram os seus ídolos que vieram a ser desenlaço. Demais disso, olhe como a coisa é grave: sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. A mesa dos demônios é a mesa da idolatria. Agora preste atenção, para você não estar participando de mesa de demônio. Pastor, é errado assistir um jogo? É pecado ver isso? Não. Mas quando seu coração está nisso, de tal forma, e você tem que escolher entre um culto e assistir um jogo, e você escolhe assistir um jogo, você está dizendo quem é o seu ídolo, a quem você adora. Quando isso mexe com você, com a sua saúde, você passa o dia inteiro suspirando, pensando nisso, coisa que você não faz nem com Deus, nem com sua família. Tem alguma coisa errada nisso. Quando você está apertado para tudo, mas tem dinheiro para investir nisso, pode ser que isso seja um ídolo na sua vida. Está chegando a Copa, chegou na verdade, e lembre-se disso: entre seleção brasileira e Jesus, prefira Jesus. É o mês das festas juninas. Entre dançar uma quadrilha, colocar seu filho para participar disso, prefira Jesus. Daqui a pouco vem o dia das bruxas, o Halloween. Entre Halloween e Jesus, prefira Jesus.
Eles vão dizer: isso é besteira, os crentes devem participar disso também, é só uma tradição. Mas você conhece a Bíblia e você sabe que onde tem idolatria, tem ação maligna. Não fui eu que inventei isso, não fui eu que escrevi isso, isso está na Bíblia, é a Escritura que está dizendo isso. Porque a mesa dos demônios é a mesa da idolatria. E há pessoas que elas ficam transitando entre um nada a ver. Não, eu posso participar, eu posso fazer, eu posso comer. E Paulo está dizendo assim: escolha qual é a mesa que você participa. Porque essa mesa dos demônios é a mesa da rebelião. Em Êxodo 32 eles disseram: Deus nos abandonou, então vamos fazer o nosso próprio Deus. Vamos fazer um bezerro de ouro e vamos dizer: estes foram os deuses que nos tiraram da terra do Egito. Lá em Números 25, Baal Peor é o motivo de uma rebelião. E em Mateus 6:24, Jesus ensina que ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para servir a dois senhores. E aqui está, em terceiro lugar, a mesa dos demônios é a mesa do sincretismo. Eu tive a oportunidade de pregar algumas vezes em Brasília, e Brasília é sincretista por natureza. E eu fui pregar em algumas igrejas que alguém dizia para mim: irmão Elias, eu sou profeta. Ah, que bom. Ah, eu sou profeta de alguns políticos lá do seu estado. E começou a dizer o nome deles. Aí eu entendi que os políticos consultavam esses profetas da mesma forma que consultavam a cartomante, um bruxo. Ou seja, não quer nada com Deus, não quer nada com a Bíblia, mas quer saber o que é que a divindade dos crentes tem para dizer. E tem muita gente assim na sociedade, não quer nada com a Bíblia, não quer nada com Deus, mas na hora do aperreio quer ouvir a voz de Deus, quer saber o que é que Deus profetiza através dos crentes. Não dá para servir a dois senhores. Você tem que tomar posição na vida. Não dá para você ler a Bíblia e perguntar a Deus qual é a tua vontade e ficar no pé de um rádio para saber qual é o horóscopo. Não dá para você dizer que adora a Deus e dentro da sua casa ainda tem ídolos. O teu coração ainda é dividido com os ídolos que você adorava no tempo em que não era crente. Há um sincretismo envolvendo a igreja no Brasil, e há crentes que se tornaram sincretistas. Eles precisam de rituais para as suas vidas, porque eles não creem no poder da graça de Deus. Eles não creem no poder do Evangelho. Eles se convertem, mas precisam de sessões de quebra de maldição para quebrar as maldições que vieram na sua família. Me diga uma coisa: se o sangue de Jesus não é suficiente para quebrar a ação maligna na tua vida, onde é que campanha vai quebrar a maldição? Não, irmão, e agora tem uma geração de crente assombrado com macumba, assombrado com candomblé, que quando descobre que alguém costurou a boca de um sapo, quando descobre que fizeram um trabalho para ele, não dorme de noite, se aperreia, se esquece da Bíblia, porque está escrito lá no livro dos Números: não existe encantamento e não existe maldição contra Jacó. Aleluia, aleluia. Por que você está assombrado com isso, meu irmão?
que você está assombrado que fizeram um trabalho para você? Que conversa é essa? Números 23 e 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Primeira carta de João está escrito: aquele que é nascido de Deus não vive pecando, e o maligno não lhe toca. Porque pastor, tem tanta gente sincretista, gente com medo destas coisas, porque não conhece a Bíblia, não participa de culto de doutrina, não gosta de estudar a palavra na escola dominical, aí fica ouvindo uma coisinha de um e de outro, e vai massacrando a sua fé. Mas não dá para você comer na mesa dos demônios se você quer servir a Deus. Onde já se viu, meu irmão, o crente vivendo com medo? Com medo de quem? De demônios. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Olha a mesa que você participa, é essa aqui. Sua fé está se contaminando com esse tipo de coisa aqui. A coisa mais difícil do mundo em décadas passadas era um crente cheio de Deus se desviar e voltar para o romanismo. Era difícil você ver alguém se desviar e voltar para a magia. Por quê? Porque quando conhecia a palavra, quando a mentira desaparecia do seu coração, a pessoa podia até ter fraqueza para pecar, mas para aquilo ali não voltava mais. Por que que hoje está acontecendo o contrário? De vez em quando tem um aqui dentro e sai, não, está ali de volta na idolatria, está ali de volta na magia. O que é que está acontecendo? É gente que não está participando da mesa do Senhor, que está participando da mesa dos demônios, que tem brecha na vida, que vive em contato direto com algum tipo de ocultismo e ainda não percebeu. Mas eu não vou usar o meu tempo hoje só para falar de mesa dos demônios. Isso aqui é para você discernir o que é mesa dos demônios. É idolatria, é rebelião e é sincretismo. É mistura da verdade com a mentira. É o engano de poder oferecer sacrifícios a Deus e ao mesmo tempo sacrifícios a demônios. Mas aqui está a mesa do Senhor. E nesse mesmo texto, Paulo fala da mesa do Senhor. E a mesa do Senhor é, em primeiro lugar, a mesa da identificação. Versículo 16, ele diz: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Ele está falando da ceia. Quando nós participamos da ceia, nós não comemos só um pedaço de pão ou tomamos um pouco de suco de uva. Nós nos identificamos com o corpo e com o sangue de Jesus. Os elementos não se transformam em corpo e sangue, eles se tornam um símbolo disso. Isso quer dizer que você participa disso. Você não é mais a mesma pessoa. Você morreu com Jesus e você já ressuscitou com Jesus Cristo. Não existe cristão que não carregue a sua cruz.
Se não está carregando a cruz, não está em Cristo. Porque foi o Senhor quem disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Sim, a identificação com Jesus. Você está identificado com Cristo. Você pertence a Cristo. Cristo habita em você. A cruz para você não é sinônimo de medo, não, é de vitória. Jesus venceu na cruz. A ressurreição de Jesus não é uma hipótese, é uma realidade espiritual para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Nós estamos em Cristo porque recebemos a Cristo como Salvador e participamos da mesa do Senhor pela fé. Agora, interessante, quando você lê o texto de 1 Coríntios 10, você vai ver Paulo fazendo uma comparação com uma geração que viu milagres e se perdeu. Porque a nossa fé não precisa ver milagres para se manter de pé. Há pelo menos 3 gerações na Bíblia que viram milagres como nenhuma outra. 3. A primeira delas, essa que foi arrancada do Egito, tirada do Egito, e viu a glória de Deus através da vida de Moisés. Outra, a geração que contemplou sinais através do ministério de Elias e principalmente através do ministério de Eliseu. E a terceira geração foi a geração dos dias de Jesus e dos apóstolos. Eles viram milagres, rejeitaram o Cristo e o crucificaram. Milagre não faz você ser firme na fé. Você vê a cura de um câncer hoje e amanhã você pode voltar ao pecado. Você vê um paralítico andando hoje, se admira, fica a pé sem dormir, mas no outro dia você esquece disso e volta às mesmas práticas que tinha antes. E é isso que Deus está dizendo a esta igreja através de Paulo. Foi o que aconteceu no deserto, é exemplo para nós. Uma geração viu milagres e se perdeu no meio do caminho. Deus não se agradou da maior parte deles, porque eles estavam vendo os milagres e continuavam participando da mesa que não era do Senhor. Eles tiveram seu batismo na nuvem, na água, eles se submeteram à liderança de Moisés, mas nem isso foi suficiente. Agora deixa eu te dizer, a nossa geração vive um milagre contínuo. Nós não estamos vivendo agora de acordo com os tipos, nós estamos vivendo a realidade. Jesus é maior do que Moisés. Não precisamos da nuvem e do mar, nós fomos batizados em Cristo. E agora a mesa de Deus está à nossa disposição. Levante assim a sua mão direita para o céu. Deixa eu te dar um minuto só para você adorar ao Senhor. Adore ao Senhor dessa noite, ao único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Adore aquele que está acima de toda mentira do mundo, porque Ele é a verdade. Se identifique com Jesus hoje. Adore ao Senhor. É a mesa da identificação. Chegou a hora que você olha para a Bíblia, você olha para Jesus e entende: eu preciso me identificar com isso. A mesa do Senhor também é a mesa da aliança. Foi Jesus que disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Você tem uma aliança com Deus, é um pacto com Deus. E sabe o que é que existe? Uma aliança, privilégios e responsabilidades.
Você sabe quais são os seus privilégios? Nome escrito no livro da vida, perdão dos pecados, justificação. A graça de Deus está sobre a sua vida. Demônio não faz mais graça com a tua vida, porque o Espírito Santo agora habita dentro de você. Isso aqui é privilégio da aliança. Já tem lugar preparado no céu para a igreja, e para você é a aliança de Deus. Aleluia. É o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isto, está escrito, em memória de mim. Mas olha que coisa linda. 1 Coríntios 11, Paulo diz assim: todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A outra mesa, todo mundo participa dela. Nessa daqui só participa quem se identifica com Jesus. Só participa quem tem aliança com Jesus. E só participa quem se santifica em Jesus. Se você participar sem se santificar, você está comendo e bebendo para a sua própria condenação. E se santificar não é apenas fazer orações na semana da ceia. Muita gente pensava isso, que se santificar para a ceia era apenas vir de roupa branca para a ceia. Nada contra vir de branco, é bonito isso. Eu estou dizendo que a nossa confiança não é nas vestes. E o que é fazer isso? Se santificar para participar é viver uma vida santa. Não é uma vida perfeita, é uma vida consagrada a Deus. E como é que eu faço isso? Não é difícil examinar as pessoas que convivem conosco, perto de nós, que estão nas redes sociais. Mas eu e você precisamos examinar a nós mesmos. Quando você está doente, você pede para um médico te examinar, porque você não tem conhecimento para isso. Mas na vida espiritual é você quem se examina. Só que você não se examina para exclusão, você se examina para participar. Você olha, tem alguma coisa errada, o que tem errado aqui eu vou consertar em Jesus. Eu vou consertar com a ajuda de Deus, porque a mesa do Senhor é a mesa da santidade. Fique de pé, meu irmão, por favor. Diga comigo: a mesa do Senhor é a mesa da identificação, é a mesa da aliança, é a mesa da comunhão, é a mesa da santidade, é a mesa da esperança. Nós comemos aqui, como os hebreus participaram da Páscoa. Sim, eles estavam com cajado nas mãos, lombos cingidos, sandálias nos pés. Por quê? Porque a qualquer momento eles saíam do Egito e iam rumo à terra prometida. Nós estamos participando da ceia hoje, esperando a qualquer momento entrar na terra prometida, participar da ceia do céu com Abraão, Isaque, Jacó, e principalmente com o Senhor Jesus no centro, honrado, porque Ele veio. Jesus veio. Jesus veio. Diga comigo: a mesa do Senhor é a mesa da renovação. Quando você participa indignamente,
A palavra diz assim: por causa disso há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem ou que estão mortos. Não é assim? Agora, se você participa dignamente, indignamente é fraqueza, doença e morte. E se você participa dignamente, diga comigo: força, saúde e vida. Outra vez: força, saúde e vida. Aleluia. O que é que você quer hoje? Fraqueza, doença e morte, ou força, saúde e vida? Na mesa do Senhor tem força, saúde e vida. Se você chegou aqui fraco, tem força para você se levantar e andar. Tem saúde para você se posicionar. E tem vida para você fazer a diferença.